Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Minuto da Produtividade. E esse podcast, eu acho que ele pode até surpreender algumas pessoas, porque eu estou sempre aqui falando de fazer mais, fazer melhor, né? Não necessariamente fazer mais. Mas nesse podcast eu quero dizer que, às vezes, ser produtivo é escolher fazer menos, fazer o mínimo possível. E assim, eu entendo como pode ser difícil essa visão para algumas pessoas, porque para mim é muito difícil. Eu sempre quero fazer melhor, fazer mais, eu sempre acho que eu dou conta de fazer mais coisas. Então, para mim ainda é difícil reconhecer quais são esses momentos em que eu tenho que pegar leve comigo mesma, que ser produtiva realmente é tipo parar, fazer o mínimo possível e esperar as coisas melhorarem. E assim, eu sei que a gente busca na maior parte do tempo o ser produtivo, né? Conseguir render bem na maior parte do tempo, conseguir ir atrás dos nossos objetivos, mas eu acho que ser produtivo também vem com esse autoconhecimento da gente notar os momentos em que ser produtivo na realidade é o oposto de fazer mais e fazer melhor, e sim fazer o mínimo possível. E a gente tem que trabalhar para reconhecer esses momentos também, para saber quando é hora de desacelerar. Então, alguns exemplos aqui de situações em que eu já notei comigo ou com outras pessoas, em que eu realmente acho que não vale o esforço de querer produzir a todo custo, e sim vale parar de se cobrar um pouco e fazer menos. Então, por exemplo, uma situação clássica, né? Tem até episódios de podcast só sobre isso, quando a gente está muito cansado. Então, às vezes você está vindo aí de uma fase mais agitada da sua vida, passou por algum problema, está com muito gasto, assim, a energia mental, a energia física, e a gente simplesmente está cansado e não consegue render tanto quanto gostaria. Então, às vezes, vale tirar alguns dias tipo, para fazer o mínimo, para se recuperar e depois entrar no ritmo novamente. Então, essa é uma das situações. Outra situação a gente tem que perceber até onde que vai a nossa autocobrança, né? Então, algumas pessoas, se você for como eu me cobro muito para alcançar as coisas que eu me coloco como meta, como objetivo. Mas eu sei que é muito fácil que essa autocobrança ela saia, né, do limite. É muito tênue, eu acho, o limite entre o autocobrança saudável e a autocobrança que já não é mais tão saudável assim. Então a gente tem que notar esses momentos, tem que parar e perceber, tipo, será que eu não estou exigindo demais de mim? Será que eu não estou querendo fazer muito mais do que eu preciso, do que eu dou conta? Então, eu vejo por mim, até nos dias que eu faço o mínimo, tipo, só minhas obrigações, já estou fazendo muita coisa. Então, isso é o caso, por exemplo, de pessoas que são mães, pais, que assim, o mínimo seria cuidar de uma criança, cuidar dos filhos, que já é muita coisa, não é pouca coisa. E a gente quer fazer mais, 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 e acha que nunca tá bom. Tipo, se eu só limpar a casa hoje, se eu só cuidar do meu filho, tipo, não tá sendo suficiente. Mas será? Será que a gente não merece pegar um pouco leve com nós mesmos de vez em quando? Eu acho que isso realmente é produtividade. É tipo, pegar pesado de vez em quando, mas saber perceber que quando você chegou nesse limite, que a autocobrança já não é saudável, que está sendo prejudicial, que você está querendo fazer mais realmente do que precisa, do que dá conta nesse momento. E a gente tem momentos, né? Tem momentos na nossa vida, as mulheres podem ter, por exemplo, o período menstrual em que ficam menos produtivas e tá tudo bem. Então a gente tem que se observar e respeitar esses momentos. Outra questão seria de pegar mais leve, fazer menos, quando você precisa se preservar para um período que vai exigir mais de você. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, de coaches meus, do coaching de produtividade, que eles iniciaram com uma meta de horas líquidas de estudo por semana, mas eles não têm nenhum edital aberto, eles não estão estudando para nenhuma prova que tem data para acontecer. E aí, ao longo do processo, eles perceberam que não compensava dar tudo de si agora, tipo, estudar o máximo possível, porque aí quando o edital abrisse, quando a prova fosse marcada, a energia deles já não ia estar mais a mesma. Então, esses coaches, eles aprenderam a se preservar nesse pré-edital, estudar menos, ir com mais calma, para depois, quando o edital sair, aí sim conseguir pegar toda essa energia e estudar mais, estudar melhor, ser mais produtivo. Então, também é uma questão de
tentar antever esses momentos, né? E acho que a gente tem muito. Às vezes você tem, sei lá, uma mudança para fazer, vai começar um novo empreendimento que tem data certa, assim, um projeto novo para acontecer. Então, acho que vale, antes dessa época que você sente aí que não tá, que você sente que precisa, né, desse repouso, que você sabe que vai precisar de toda a sua energia em determinado momento. Então, antes, desacelerar, fazer menos, se preservar para conseguir estar 100% aí quando você precisar dessa energia. Então, eu acho que é até ilusório a gente achar que a gente vai ser sempre produtivo, né? Na mesma medida todos os dias. Eu acho que a gente vive mais por fases. Então, tem fases que você vai ser muito produtivo, você vai estar trabalhando em coisas novas, e outras fases que a sua produtividade é fazer menos, é se preservar, é descansar, recuperar a sua energia para poder se dedicar mais depois. Então, a gente tem que saber parar, a gente tem que saber descansar. Às vezes, nesses momentos, buscar mais pode ser até pior. Às vezes você até dá conta de fazer mais, só que aí no futuro, a médio e longo prazo, isso se torna uma coisa ruim, porque você não se preservou, você gastou toda a sua energia antes da largada, sabe? E é claro, a gente não é robô, a gente não vai ser o mesmo a todo momento, não vamos ter o mesmo nível de produtividade a todo momento. Então, o recado que eu quero deixar nesse podcast pegue leve consigo mesmo de vez em quando. Então, às vezes, o mínimo que você faz já é bastante. Então, vamos tentar olhar por esse lado, pensar se não é realmente o momento de parar um pouco e se preservar para o futuro, né? Quando a gente tiver em um momento que vai exigir mais da gente, que não é errado pegar leve, não é errado curtir um pouco a preguiça, não é errado descansar, muito pelo contrário. Acho que se a gente sabe reconhecer esses momentos, respeitar nosso corpo e nossa mente, fazer menos de vez em quando, isso lá contribuindo para que a gente seja mais produtivo quando realmente precisar colocar a mão na massa para fazer as coisas que a gente quer alcançar para nossa vida. Bom, então é isso. Espero que depois desse podcast você consiga pegar leve consigo mesmo. Tira um dia para você, olha aí uma sugestão, pega um fim de uma tarde, faz algo só por você, que não exija comprometimento a alguma meta ou algo do tipo. Eu acho que isso só tem a acrescentar, lidar melhor com essa autocobrança e pega leve. É isso. Então, se vocês gostaram desse podcast, me mandem mensagem lá no Insta, Leilane Verga. Então, eu não tenho contato aqui direto nas plataformas de streaming, né? Mas eu tô sempre aceitando sugestões também, me mandem tópicos, o que acharam, se gostaram, não gostaram dos podcasts. E falo com vocês nos próximos. Até mais!